Ei, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Carol? Tudo bem? Como você está se sentindo? Eu estou extremamente empolgada porque a gente vai retratar um assunto muito interessante aqui no Pod Bem Me Quero, falando um pouquinho mais sobre a saúde mental do trabalhador, não é mesmo? É verdade. E o assunto abordado hoje será síndrome de burnout e trouxemos duas convidadas especiais. Muitas especiais e referências. Aqui a gente tem a Júlia Leite, especialista da área, e também nós temos a maravilhosa Amanda, ex-funcionária do call center. Júlia Leite, fala um pouquinho pra gente um pouco mais sobre esse assunto, dá detalhes técnicos. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia, eu sou especialista na área mesmo, sou psicóloga operacional, tenho vários certificados relacionados à saúde mental do trabalhador no trabalho na área operacional, né? E tenho minha formação na UFES, né? E estou atuando na área há mais de 10 anos. E a pergunta, respondendo o que você tinha perguntado, o que é síndrome de burnout? Se a gente for simplificar mais, é o excesso de trabalho ou o esgotamento profissional, que pode também ser falado assim, né? A síndrome do esgotamento profissional. Você está exercendo aquilo mais do que você é capaz de suportar, tudo que for o excessivo. E isso no trabalho. E esse esgotamento, ele é somente um esgotamento físico? Não, é um esgotamento mental também. O corpo, ele vai dar sinais de que ele está esgotado. Isso pode ser, muitas pessoas podem apresentar vermelhões, muitas espinhas, perda de cabelo. E isso não é geral, mas as pessoas podem ter esses sintomas. Dor de cabeça, falta de sono. A falta de alimentação também agrava nisso. Então, esses são mais os sintomas que podem. E Júlia, nós também queremos saber se existe alguma área que é mais afetada. Então, as pessoas que são afetadas são mais os trabalhadores mesmo. Por exemplo, professores, policiais, pessoas que trabalham com gestão de outras pessoas, como telemarketing. Público em geral, assim, trabalhadores que estão sempre sob pressão, sempre exercendo aquilo que não aguenta, fazendo mais de uma função também. Então, não necessariamente, né, Júlia, tem que ser um cargo específico, um profissional, pode, né, ser qualquer um, até mesmo um ex-funcionário do call center, não é mesmo, Amanda? Sim. E aí, conta pra gente um pouquinho a sua experiência, o que aconteceu, como que foi passar, né, por essa síndrome, se tá tudo bem, se tá tudo bem com você? Tudo bem. Ai, graças a Deus. Trabalhei no call center durante 2 anos e 9 meses. Fui avisada antes de entrar lá, nessa profissão, nunca tinha atuado na área. Ouvi muita gente falando que não era uma profissão muito legal, porque tinha muito esgotamento emocional, esgotamento físico, mas eu fui. Desenvolvi a síndrome de burnout, trabalhando no call center, porque lá a gente era cobrado, tinha muita cobrança em excesso, tinha que bater meta, tinha prazo, né, para entregar nosso trabalho, porque não é só você chegar no local, atender o telefone, né, passar algumas informações para o cliente. Eu trabalhava na área de saúde, então eu dependia de outras pessoas para resolver os problemas, as ligações que eu atendia, não estava na minha alçada resolver aquilo, então era muita cobrança, porque tinha cobrança do supervisor, tinha cobrança do monitor, que tinha cobrança do cliente, né? Então era muita cobrança, você não conseguia interromper uma ligação, você não podia desligar o telefone sem resolver o problema do cliente, às vezes o cliente não aceitava, então era muito cobrança. E aquilo foi me causando um esgotamento emocional, físico também, porque desenvolvi depressão. Foi muito, foi muito pesado. Como que você descobriu que era síndrome de burnout?
Eu descobri por orientação até da minha supervisora, que me orientou, né, em procurar uma ajuda, porque eu não estava mais produzindo como eu produzia, eu sempre fui uma boa funcionária, mas eu não tinha mais ânimo, eu estava desmotivada para ir trabalhar, estava muito nervosa, não tinha paciência mais. Quando eu ouvia aquele barulhinho do telefone tocando, eu já queria quebrar o computador e sair correndo, sinceramente. E eu fiquei muito fadigada, não conseguia dormir, eu chegava virada à noite, ficava cansada, estressada, tomava remédio para dores musculares. Mas E aí não passava a dor. você procurou algum profissional da área para poder receber esse diagnóstico? Como que foi? Sim, fui na unidade de saúde, né, do meu bairro, procurei ajuda. Lá a médica que me atendeu me encaminhou para psicóloga, né, para fazer o acompanhamento, e passou um remédio de início, passou um remédio para transtorno de humor. Aí eu fiquei sem entender porque ela passou um remédio para transtorno de humor. E tem alguma coisa a ver, ô Júlia, em relação a esse transtorno de humor? Então, muitas pessoas, o transtorno, né, de humor está relacionado a um dos sintomas do burnout. Tanto que muitas pessoas se confundem com bipolaridade. Eles são muito próximos, porém são diferentes. O transtorno de bipolaridade é algo extremo, de você ter mudanças muito repentinas de humor. Mas já essas mudanças mais leves, mais agressivas, no decorrer do dia, mais voltado a um dos sintomas do burnout. Tanto que alguns profissionais podem sim se confundir, mas a sua profissional fez certo em te dar esse medicamento, que pode te ajudar a controlar. Nossa, muito interessante o que você disse, porque de fato as pessoas confundem, né? Não sabem diferenciar essa síndrome de burnout. São muito parecidas. São muito parecidas. E eu falei que eu estava empolgada inicialmente porque eu tive um episódio, uma época na minha vida que eu desenvolvi essa síndrome e eu não sabia o que era. E eu só consegui achar esse diagnóstico depois que a situação estava assim, gritante. Eu me mudei pro estado, né? E assim, eu fiz uma mudança radical na minha vida, só que eu sempre fui muito pulso firme, sabe? Dou conta muito de mim, não preciso de ajuda, não preciso cuidar da minha saúde mental, porque assim, eu dou conta de tudo. E aí eu comecei a trabalhar como recepcionista, atendimento ao público, na área da saúde. E nesse cargo onde eu trabalhava, tinha muita demanda abusiva. Eu não apenas fazia o que era proporcionado, o que era contratado, mas como também outras funções. E assim, eu tinha acabado de me mudar de estado, então eu tive que me estabilizar financeiramente, emocionalmente, pessoalmente, amorosamente. E assim, uma vez quando o financeiro tá ruim, mexe com a nossa cabeça também para um outro todo, né? E era uma demanda realmente abusiva. Eu fazia função que não era nem um pouco valorizada, não tinha aquele reconhecimento, era carga horária a mais, sem conversar, e eu fiquei me sentindo muito sobrecarregada e assim, esgotada. Chegava ao ponto de eu acordar e ficar com raiva de ter que acordar e ir pro trabalho. Eu não queria ver cara de funcionário. Uma coisa que eu não sou é ignorante, né? Eu não gosto de tratar ninguém mal. Só que a pessoa me dava um bom dia diferente, eu já tava emburrando a minha cara, eu tava tratando todo mundo com extrema ignorância. Exatamente assim que eu fiquei também. Não, é assim, o nível, meu namorado, tadinho, na época, ele fazia um ar errado comigo, eu dava muita patada, eu tava tipo assim, numa fase muito difícil, eu chorava, eu sabia que eu tava diferente, mas eu dou conta, é uma fase, eu tô estressada é estresse, então assim, vida que segue. Nossa, Luísa, e isso que você falou sobre não ser reconhecida também está associado à gravidade, né? Você não ser reconhecido, você não, as pessoas não darem valor ao que você faz, você também ser muito perfeccionista ou competitivo. Esses Sou são muito, tá me descrevendo aí. Isso são situações, casos que podem sim começar a prejudicar, né? E qual foi o momento que você percebeu que você precisava de ajuda? Então, eu comecei
ter problemas físicos. Não, porque assim, se fosse somente o meu estresse, eu acho que eu teria continuado nessa até hoje. Só que eu comecei a passar muito mal. Eu desenvolvi algumas infecções urinárias, comecei a dar furúnculo. Eu nunca tive furúnculo na minha vida, eu tive 8 furúnculos no total. Foram 3 entre o nariz e 5 debaixo dos braços. E assim, fazia inúmeros exames de sangue, vivia no hospital, falava sobre... Não, eu voltava. Eu tomei antibiótico durante 6 meses. E assim, nunca melhorava. Eu não conseguia ligar uma coisa com a outra. Eu não sabia que era por conta do meu emocional. Não sabia que era por conta da minha saúde mental. E eu, muito leiga, muito cabeça dura, não quis nem dar ouvido em relação a isso. Eu achava que era a minha imunidade que estava baixa, a liberação de cortisol, então eu estava propícia a pegar qualquer infecção ou alguma doença assim do tipo, né? E eu fui, não dei braço a torcer não. Fiquei nessa, no trabalho ainda, acabei me desentendendo com alguns funcionários, muitas pessoas não iam, aí como eu comecei a faltar demais no meu trabalho por conta da minha saúde física, começaram a comentar sobre, e aquilo foi só afetando a minha cabeça ao ponto que eu tive que me ausentar por 14 dias, quase fiquei no INSS. Nossa. Voltei pro meu estado, Minas Gerais, e aí eu me consultei numa unidade de saúde pública. E eu tava cansada. Gente, meu braço, eu ficava assim, eu falava que eu era uma galinha. Eu ficava desse jeito aqui, aí eu fui pra médica, assim que eu entrei, eu sentindo dor, esperei horrores de tempo. Eu sentindo dor, eu falei com ela que eu tava com furúnculo e assim, com o meu olhinho cheio de lágrimas já. Aí ela já ia falar, eu falei, cefalexina ou bezetacil, porque eu tomava bezetacil, tipo assim, 2 vezes no mês. Tava E eu fazendo parte da rotina. tava fazendo parte da rotina. E isso tava me deixando extremamente infeliz. Tipo, não tinha vontade de fazer nada. Começou a afetar não somente a minha saúde, como também meu emocional mesmo. Porque, poxa, eu tava me achando um lixo de ser humano. E isso é muito perigoso, como a Amanda falou, ela acabou desenvolvendo depressão. E burnout, ele abre essa brecha pra gente desenvolver a Desencadear uma depressão. depressão. Sim. Doutora, e essa síndrome, o tratamento dela necessariamente precisa de medicação oral ou pode ser terapia? Então, quando você percebe que você já está numa extrema exaustão, o ideal é procurar um médico. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu fui nessa unidade de saúde pública, eu cheguei e falei, essa cefalexina, por conta do furúnculo, tava me diagnosticando. Aí, Júlia, uma coisa que dá pra entender é que muitas pessoas não têm o conhecimento do que é a síndrome de burnout, e inclusive elas são diagnosticadas como outras síndromes. Isso por quê? Quais são as semelhanças de outras e quais são essas outras síndromes que são parecidas? E se são síndromes também, né? Sim. Então, antes de eu responder essa pergunta, Carol, você tinha me respondido, se era necessário remédios. Depende. Por exemplo, no caso da Luíse e no caso também da Amanda, elas tiveram que podendo tomar algum medicamento por devidos que o corpo estava pedindo, né? Isso. Mas não necessariamente, não é obrigatório não. O profissional vai analisar, né? E as síndromes, os sintomas muito parecidos também tem o burnout, vai ser muito parecido com a bipolaridade, como eu falei. Muita gente, como a Luísa falou, se confunde com estresse. Se confunde com estresse, com ansiedade. E aí, muitas das vezes, não é aquilo. No caso, o estresse, ele vai hoje você tá bem, amanhã você tá mal. Por exemplo, A bipolaridade, no caso, né? Já a síndrome de burnout, vai só se agravando e os sintomas aparecendo constantemente. Vamos fazer um checklist aqui dos sintomas. Por exemplo, a bipolaridade é como eu disse no início, né? Que é um extremo de emoção. Você vai mudar do nada, um extremo. É o extremo de estar extremamente feliz e do nada recair para extremamente triste. Muita gente fala até que, tô com depressão. Não.
pode ser diagnosticado com bipolaridade. Por isso que é muito importante consultar com um especialista. E foi exatamente isso que a médica receitou. Quando eu fui na unidade de saúde, eu fui por conta do furúnculo, não foi por conta da síndrome, até porque eu não sabia que eu estava desenvolvendo essa síndrome, né? E aí eu falei, cansada, aí eu falei, Cristina, doutora, eu tô tomando isso, tomo esse antibiótico e não tá resolvendo, eu tô cansada. Eu comecei a chorar porque eu tava cansada. E era uma médica novinha até, aparentava ser recém-formada. E aí do nada ela começou a puxar um assunto comigo, mas da minha vida. E eu falei, que essa mulher tá falando da minha vida? Eu não quero, tipo assim, bater papo com ela, eu quero resolver meu problema, porque eu estou cansada. Eu tava cansada, eu chorava de cansaço. Porque era assim, era um furúnculo atrás do outro, depois a infecções de urina, aí eu tinha que aguentar o ritmo do meu trabalho, as pessoas impacientes comigo, então eu só tava cansada naquele momento. Aí ela foi tentando entender como que tava a minha rotina e falou assim, ó, Luiz, vou ser bem sincera com você, não vou te diagnosticar nesse primeiro momento, até porque a gente precisa de um acompanhamento de um psicólogo, mas acredito que você está com burnout. Me explicou o que era assim por alto, recomendou eu descansar, tirar um tempo pra mim, me afastar um pouco do trabalho e procurar esse psicólogo. Gente, contar pra vocês. Pode falar. Não, agora vai, gente, contar pra vocês, né? Gente, contar pra vocês, eu não procurei um psicólogo. Porque assim, eu sou muito cabeça dura. Pode me julgar, mas é porque eu era muito cabeça dura. Eu até me arrependo hoje, assim, sou super a favor, faço terapia, mas não constante. Só que no momento eu não tava achando, não era viável também para minhas condições, ser bastante sincera aqui com você, não era viável. Então, o que fez melhorar é de fato eu tirar um tempo pra mim. Eu me desliguei da empresa, eu assim, ai gente, desculpa, eu perdi. Tirar um tempo pra mim. Eu tirei um tempo pra mim, eu me desliguei da empresa e foi o que me salvou, porque desligando da empresa, eu consegui descansar, eu consegui ter um momento pra mim, por mim, sabe? Fazer as coisas que eu não fazia há muito tempo, eu tive discernimento, assim, suficiente pra entender o que eu precisava no momento. Inclusive, Luiz, depois que eu comecei a fazer a terapia, fiz o acompanhamento mesmo, né? Que eu consegui enxergar o que realmente eu precisava. Eu precisava me desligar da empresa. E a questão financeira, ela impede muita gente de ter a saúde mental. Ela faz as condições com que a gente vive por um certo período, ela faz com que a gente se submeta a certos tipos de coisas que fazem muito mal pra gente. E a gente não enxerga isso. E é o que a gente sempre reforça, né? Saúde mental tem que ser prioridade. Sim. Eu tinha crises no trabalho, né? Lá o pessoal falava que era crise de ansiedade. Aí eu ia pro hospital achando que eu ia ter um infarto. O médico me passava uma medicação, eu ia pro pronto-socorro, o médico passava uma medicação. Ele falava, se é em princípio de infarto, você não vai ter mais. Porque eu já chegava falando isso. Eu vou infartar. É interessante ouvir, né, hoje sobre esse assunto, porque tem uma pessoa próxima a mim que ela, em ambientes familiares, ambientes com amigos, estar bem, mas na rotina do dia a dia, que tem que ir trabalhar, tem muitas reclamações, no caso de cansaço, impaciente, você vê que a pessoa está de mau humor, que ela não está mais achando legal estar ali, e você vê que são uns sintomas, né, da síndrome de burnout. E muitas vezes não é todo mundo que consegue ter o diagnóstico, acha que tem que ser forte o tempo todo, não procura uma psicóloga para poder ter ajuda. E isso com o tempo vai só agravando, chega no estágio que a Amanda chegou de uma depressão e as coisas só tendem a piorarem. Mas só para poder tirar uma dúvida, concluir em relação ao tratamento da síndrome de burnout, então não necessariamente você vai ter que usar um medicamento. Pode sim usar medicamento quando for necessário. E também, né, o encaminhamento psicológico, a terapia, ela também resolve. É isso mesmo? Isso mesmo.
o seu psicólogo que vai determinar se você se é necessário a utilização de algum medicamento, mas sempre tendo o acompanhamento, se afastando desses lugares que te fazem mal ou daquele social, né? E sempre tentando lembrar a si mesmo de que você sim é capaz, de tentar criar ambientes mais aconchegantes. E isso para tudo, tanto familiar como no trabalho, principalmente, né? Que pode ser uma das causas para você ter essa vulnerabilidade. E isso, gente, é um ponto muito importante mesmo, porque tem muita gente que não, como eu, né, até mesmo eu no passado, não levava em consideração a importância de procurar uma ajuda psicológica, procurar melhorar minha saúde mental e, de fato, sem uma saúde mental estável, né, uma saúde mental boa, pode nos desencadear vários problemas de saúde, como, por exemplo, a síndrome de burnout. É isso mesmo, Luiz. É muito importante a gente se cuidar, porque depois que eu comecei a fazer terapia, fazer acompanhamento médico, né, com os profissionais de saúde que estão preparados para atender a gente, eu vi uma melhora significativa na minha vida. Aprendi a ter o meu momento, né, cuidar do meu eu interior, do meu espírito, da minha saúde mental, também que é muito importante. A mente tem que estar alinhada com o espírito. Foi transformador. Ai, que bacana saber disso, Amanda. Fico muito feliz. Ainda bem que passamos por isso. E espero que você aí que está assistindo a gente repense muito bem sobre a saúde mental, se você tem uma opinião negativa. E saiba que hoje existem vários profissionais da saúde que podem te ajudar sim, tá bom? Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Chegamos ao final de mais um episódio do Pode Bem Me Quero. Curte, compartilhe e deixe aqui nos comentários qual o próximo tema E o que a você ser abordado. achou? E o que você achou também? Muito obrigada, meninas, Muito pela obrigada. participação de vocês. Adoramos. Vocês. Agradecemos. Tchau!